E a posição, acho que não só a minha aqui, mas o CFO, né, que está mais antenado com as práticas mais atuais, é como que pode ser feito e, principalmente, o que é que isso vai trazer para a companhia. O que te fez vir para o mercado imobiliário? Eu falei, Ju, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim para o mercado imobiliário. Eu vim para o rolê do Marcelo. Isso aí. Costumo dizer que nós construímos apartamentos e as pessoas transformam eles em lares, né? Exato. Eu diria para as pessoas que se você está buscando um investimento que te traz entendimento de onde o seu dinheiro está sendo investido, como ele está sendo investido e, principalmente, participar de um dos mercados que são mais rentáveis, é investir aqui com a gente na SCP. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do CapitalCast, o podcast da Capital Concreto, a incorporadora do investidor. Se você ainda não nos segue, se inscreva no nosso canal e fique alerta a todas as nossas novidades. Estou aqui com meu parceiro, Leandro Baran. Fala, irmão. Tudo bem? Tudo jóia? E estamos aqui com uma nova aquisição aqui da Capital, com muita honra, né, Baran? Que aquisição. Hoje é um dia especial. Mais um daqueles dias bem especiais, né, cara? Pessoal, a Capital vem crescendo e a gente vem reforçando os nossos alicerces, a nossa fundação. Nós trabalhamos com construção e a gente constrói também uma equipe de alta performance aqui dentro da Capital. E eu trouxe para vocês conhecerem hoje a Débora Policarpo, a nossa CFO do nosso grupo, do Capital Group. E seja muito bem-vinda, Deb. Obrigada, gente. Boa noite, boa noite. Bom, a honra agora é minha, né? Ser entrevistada por vocês dois. Olha só, que dia bacana, hein? E é Deb, tá? Aqui, os nomes de guerra aqui é Deb. Então, a gente vai falar Deb para lá, Deb para cá, é a Deb. Vai ser difícil para a gente chamar ela de Débora, né? Débora e aí danou-se, né? Mas pode chamar de Deb. E aí, Deb, conta um pouquinho para a gente, pessoal de casa, para eles te conhecerem. Antes de falar da Débora profissional, né? A gente sabe que tem uma Débora pessoa, humana, né? Então, conta para a gente um pouquinho quem é a Débora, de onde veio, o que estudou, o que faz quando não está aqui na capital. Vamos lá. Bom, é bem interessante, né, a minha trajetória, porque desde criança eu sempre gostei muito do mercado financeiro. Obviamente que eu não sabia que era o mercado financeiro, mas eu sempre gostei de números, de valores, de entender o que acontecia com as empresas. Então, a minha primeira experiência que eu entendi que era o caminho que eu queria trilhar foi quando eu vi as caixas de supermercado. Então, eu achava assim, muito legal, estava digitando os números, mexendo com dinheiro, sabe, passando o produto. Falei, me achei, está aí minha profissão, eu vou ser caixa de supermercado. E aí depois, né, com a tecnologia, veio o leitor de código de barras, acabou com a minha profissão, não quero mais. E aí eu decidi que eu ia ser caixa de banco. Eu tenho certeza que se você tivesse nascido menino, você ia querer ser frentista de posto de gasolina. Exatamente. Ia juntar as duas coisas, né? Cobrança do dinheiro, gasolina, carro, animal. Frentista de posto de gasolina era sinônimo de sucesso, de ser rico. É isso aí. Exatamente. E como a família, né, a família do meu pai e consequentemente depois a minha mãe, minha irmã, enfim, todos são da área da saúde. Meu pai falava, você vai ser médica, né, filha? Vou ser caixa de supermercado. E aí, depois disso, né, eu entrei no mercado financeiro. Eu trabalhei bastante tempo num banco de investimentos chamado Banco Garantia, que muita gente conhece. Saí de lá, passei por duas empresas que não de mercado financeiro, mas que fui por conta de mercado financeiro. E falando de mim como pessoa, né? Quem é a Débora pessoa? Eu gosto muito de esportes, gosto de carro, gosto de documentários, gosto de ler e gosto de passar tempo com quem eu gosto. Que top, hein? Caraca. A gente fala aqui, agora abrindo um pouquinho a nossa cozinha, que a Deb é quase um menino igual a gente. Ela gosta de quase tudo que a gente gosta. Exato. Né? Então, quando a gente fala assim, vamos falar de um treco aqui, às vezes a gente sai assunto de carro ou de qualquer outra coisa, a gente fala assim, não, mas a Deb... Vocês não entenderam ainda que eu gosto de tudo isso. Então a gente fala que a Deb é quase um menino, igual a gente aqui. Gosta de todas essas coisas que a gente gosta. Isso que é da hora. Eu gosto de charuto. Lá, tá vendo? Charuto, é isso aí. Churrascos, vinho, charuto. É isso. Ponto da carne igual a gente come. Tá vendo? Olha lá. É o tá vendo? ponto certo, né? É isso aí, que é o ponto certo. Tá vendo? Vamos levar ela para correr de kart? Vamos embora, cara. Nossa, Acabou. já? Onde Olha lá. ensino? Olha lá, tá vendo? Legal, Deb. Assim, para quem não conhece, a Débora é um exemplo de pessoa,
humana, um coração que não cabe no peito, mas fora isso é uma excelente profissional e tivemos sorte aqui, né, Baran, de conseguir trazê-la para a capital. Hoje a gente está com mais segurança para trilhar a jornada que a gente está buscando, né, de crescimento, de desenvolvimento, de novos projetos, de alavancagem. E com a Débora do nosso lado a gente se sente mais seguro, né? Total. Mais despreocupado e liberado para olhar para o que a gente consegue enxergar e o que a gente é bom de fazer. A Deb desenvolve com maestria essa parte financeira e com isso a gente pode crescer com tranquilidade. Eu acho que tem um ponto importante de citar que eu e a Deb, a gente tem ensaiado algumas coisas aí já faz um tempo. Depois a gente pode puxar até esse fio condutor aqui para a gente falar. E a sorte que a gente teve foi de, numa jornada tão bacana quanto essa da Capital, você falou os predicados da Deb, que a gente chama de hard skills, mas eu queria falar e queria puxar por aí os predicados importantes da pessoa da Deb. A gente sempre fala aqui na Capital que o nosso rolê tem que ser da hora, né? Então, independente dos predicados daquilo que ela faz, do que ela vai ajudar com a gente, com a mão direita dela, para quem é destro, né? Das questões todas aqui de compliance, regulatório, enfim, todas as coisas que ela está fazendo aqui, eu acho que o maior presente, a maior sorte que a gente tem é da gente se juntar com pessoas como a Deb, como a gente está formando aqui para fazer esse rolê cada dia ser mais da hora, né? Então, eu acho que tem uma questão muito, muito, muito bacana de que quando a gente pensa Deb, Edu, enfim, tudo aquilo que ela está trazendo para cá como família, como visão daquilo que é em termos de valores e daquilo que faz a diferença de verdade, não só aqui na Capital, mas em qualquer empresa, em qualquer grupo. Ou deveria fazer, né? Ou deveria fazer, exatamente. Em qualquer lugar, eu acho que esse talvez seja os maiores predicados. Eu acho que tem um monte de gente aqui que quando você olha nos LinkedIns da vida e nos currículos da vida, podem ter currículos tão estrelados ou tão bacanas quanto a Deb, mas é difícil juntar esse currículo com hard skills como os dela, junto com os soft skills e com os power skills que a gente fala, os skills de força mesmo, que a gente deveria ter aqui. Eu acho que um dos pontos mais bacanas do que nós estamos falando aqui é de juntar essas duas coisas importantíssimas nesse processo. E eu acho que esse é o maior presente que a gente tem, cara. É muito difícil, né, Baran? A gente conseguir buscar bons profissionais. E aí, quando a gente encontra bons profissionais ainda com caráter, com alguns critérios que para a gente é inegociável, aí a gente tem que cuidar, né? Tem que trazer para bem perto e tratar com carinho, porque isso aí é muito... É isso. Não existe mais, né? Tá muito escasso. Infelizmente. Isso aí. E para mim foi um super presente, né? Como o Baran disse, já faz tempo que a gente vem ensaiando fazer alguma coisa, faz uma reunião e conversa e se encontra. E acabou que, ou por agendas ou por oportunidades, não tinha acontecido. Que bom, né? Que bom. Não, então, bom, é isso aí, é excelente. As coisas acontecem na hora certa. Senão você estaria aqui agora. É isso. E quando ele falou, puxa, vamos voltar naquele assunto, porque talvez tenha um projeto aqui que agora a gente... Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Então, claro, projetos interessantes, tem alguns, não são vários, mas tem alguns. Mas acho que o diferencial dos projetos aqui na Capital foi justamente isso. Encontrar, não é só um projeto, porque o projeto da Capital realmente é maravilhoso, o que a gente tem aí no pipeline é de mudar vidas, não só as nossas, Sim. mas também, né, de toda a galera que está aqui com a gente, mas principalmente é fazer isso de mão dada com gente que pensa igual você, que tem valores como você e que sabem valorizar não só o seu lado profissional, os seus hard skills, soft skills, mas principalmente entender você enquanto pessoa humana, falar, vem cá, faz parte da minha família. Isso. Que é isso, né? É isso aí. E é isso que eu sinto aqui. Então, com você, Marcelo, com a Mari, Baran, Raquel, enfim, é uma coisa... É uma família, né? É uma família, é uma família, realmente. Mas conta um pouquinho, Deb, como que foi aí a carreira, por onde você passou, o que veio de aprendizado nessa trajetória toda aí de sucesso que você teve? Nossa, minha carreira, eu acho que eu tive muita sorte, né? Eu comecei trabalhando numa empresa alemã, chamava Sociedade Antroposófica, e foi a minha primeira incursão mesmo em finanças. Eu tive sorte com esse chefe, ele me ensinou todas
todas as questões de financeiro, de controles e etc. Um pouquinho mais. De financeiros e controles, etc. E ele que foi me trazendo essa noção, né, de fluxo de caixa, de investimento, de não deixar o dinheiro parado. Claro que eu estou falando no final dos anos 80, então o mercado financeiro era outro, as oportunidades de investimento eram outras, mas a questão é o conceito, né? Então isso já foi desenvolvido. Quando eu saí de lá, eu fui para o Banco Garantia. E lá, sim, eu já falei isso para algumas pessoas. Todo mundo devia ter oportunidade de passar 1 ano no Garantia. Você vira agente. Sucesso garantido. É sucesso garantido. Já está aí. Porque é um local, assim, não só por a questão técnica, né? E você ter a oportunidade de conhecer outros mercados, conhecer pessoas interessantes, com uma cabeça, às vezes, até com um nível de consciência das coisas acima do seu, e aí você bebe dessa fonte, mas principalmente comprometimento, entender de trabalho duro e entender que o pagamento só vem com, né, o reforço de todo o seu esforço durante um tempo. Que isso é cultura, né, Deb? Fora aprender a fazer o trabalho bem feito, tem uma questão de cultura. Eu acho que esse é um dos principais legados que o Garantia, a turma do Garantia, eles espalharam no mercado, né? Então, assim... Feras, né, mano? Pô, eu tive... Só um parênteses aqui rápido. Eu entendo bem o que a Deb está falando. Eu tive um dos meus chefes e mentores, Luiz Meisler, começou também a carreira dele mais estruturada no Garantia, trabalhou com a turma toda. Legal. E ele levou parte dessa cultura para a Oracle. E a Oracle, tanto no Brasil, na América Latina, respirava essa cultura de meritocracia, enfim, uma coisa, cultura vencedora, gestão de pessoas, mas ao mesmo tempo focado no resultado, né? Então, a importância de você estar preparado, de você se preparar, né? De você planejar, executar e gerenciar de forma correta. Eu acho que isso é um privilégio para quem passa por isso, poder aprender essas coisas. Uma faculdade remunerada, né? Não. Que nenhuma paga. Jesus, que faculdade remunerada, é isso aí. Exatamente. Então, quando eu saí do Garantia, eu fui para a Fresenius, que também é uma empresa alemã, e lá eu fiquei comecei aqui no escritório do Brasil, depois fui transferida para a América Latina, então fiquei como diretora administrativa e financeiro para a América Latina, que também foi uma experiência bem diferente, porque a cultura do europeu é muito distante daquilo que a gente tem um pouco mais de sinergia aqui, que é com a cultura americana, né, de empresas americanas. Então, foi também interessante de ver esse outro lado. Eu acho que trabalhar numa empresa europeia, ela lapida um pouco mais o seu lado humano, né, sem esquecer performance e resultados, mas lapida um pouco mais essa coisa de olhar o time, entender as pessoas e fomentar essa cultura de pertencemos todos no mesmo lugar e vamos todos trabalhar pelo mesmo resultado, independente de você estar diretamente ligado ao projeto ou não. Fiquei lá também 3 anos e meio, a gente fez um trabalho bem interessante e aí eu voltei para banco. Quando eu voltei para o banco, aí fiquei aqui, era um escritório de representação, aí sob a minha gestão abri Singapura, tinha Londres e propriamente o escritório central que era no Caribe. Depois disso eu fui empreender. Uau! Será que conhece um pouco? Acho que não. Acho que ainda faltam uns trecos ainda. Ainda esqueci. Pulei uma ainda, né? Que aí eu vou denunciar a minha idade, que foi a Qualcomm. Na época é verdade. Então, da pois privatização do sistema bem lembrado. Telebrás. Eles queriam alguém de mercado financeiro, porque ia ter, né, o leilão das faixas, e ainda foi na Boverge. Nossa. Ainda existia a Bolsa do Rio de Janeiro. Então, eu participei do leilão, a Qualcomm levou uma das faixas, e foi uma experiência bem interessante. Que legal. Nossa, que trajetória, né? Acho que agora tá fácil, então, ainda, Bi. Eu ia falar, agora é mole, então, né? A gente empilha pedra só, tá tudo certo. Empilha uns tijolos, liga esses tijolos com cimento e concreto, é sossegado aqui. Tá tranquilo. Imagina, nós temos desafios bem interessantes aqui. Ô, Deb, assim, tanto agora vale para ambos aqui, né? Tanto para você quanto para o Baran. O que foi que atraiu vocês sentarem ocuparem cadeiras aqui dentro da capital? Porque ambos têm condições de sentar em qualquer cadeira, em qualquer companhia, qualquer empresa gostaria de tê-los, né? Como
uma pessoa no dia a dia, né, compartilhando a experiência que vocês adquiriram em toda essa trajetória de sucesso que vocês têm. E agora eu vou perguntar não só para a Deb, mas vou perguntar para o Baran também, qual que foi a virada, qual que foi o ponto crucial, falar assim, porra, vou ficar aqui. Vou ficar com essa galera. Vou ficar com essa turma aqui, esses malucos aqui. A minha porta de entrada, obviamente, foi o Baran, né? A gente já vinha, mais uma vez, ensaiando isso. E eu sempre senti que a gente ia ter muita sinergia, além da questão, né, da amizade, que a gente ia ter sinergia de trabalho. Então, o meu ponto de partida foi o Baran. Queria trabalhar, fazer um projeto junto com ele. E quando eu vim especificamente para cá, e aí conheci você, conheci a Mari, entendi o projeto, é uma coisa que vai além do dinheiro, né? O que me fez ficar aqui, escolher ficar aqui e pensar nesse projeto além da gente construir uma coisa que vai ser muito, muito bonita daqui para frente, né? A gente tem aí as nossas metas, mas principalmente vai muito além do dinheiro. É construir algo com pessoas que eu sei que estão andando de braço junto comigo. Isso foi a minha maior decisão, porque depois de um certo tempo, né, a gente coleciona experiências de toda sorte. Boas e ruins. Boas e ruins. Então, no mundo corporativo, a gente entende que tem todo tipo de relacionamentos. Mas nunca tive um relacionamento como esse que a gente tem aqui. Mais uma vez, essa coisa de família, de estar junto, de um olhar pelo outro. E a gente pode, né, ter os momentos que é normal. Família. As melhores famílias têm. Exatamente. É isso. Mas o objetivo é um só. É o bem de todos e construir um legado. Então, foi isso que me fez vir para cá. Cara, eu vou dar uma resposta que eu falei no podcast de sábado. Foi sábado com a Ju? Foi sábado. Foi. A Ju me perguntou na obra, que, aliás, foi muito legal o podcast, ela me fez uma pergunta, ela falou assim, Baran, agora, depois que a gente já estava trocando ideia e tal, ela falou assim, o que te fez vir para o mercado imobiliário? Eu falei, Ju, deixa eu te falar uma coisa, eu não vim para o mercado imobiliário, eu vim para o rolê do Marcelo, isso aí. Na capital, porque assim, eu até brinquei com ela que eu tive uma experiência, as minhas experiências com reforma, com construção, não foram as melhores possíveis. Lá o tema era sobre especialistas. Eu dizia, olha, eu acho que eu escolhi os especialistas muito ruim, porque isso daqui eu não entendo nada, eu admiro o que vocês estão fazendo aqui, mas enfim. E a brincadeira que eu fiz com ela, eu falei assim, primeira coisa, eu podia vir aqui e ia dar um corte animal, de eu falar assim, o mercado imobiliário é gigantesco, estão todas as coisas bacanas, os bilionários, trilionários todos estão no mercado imobiliário. Eu tive sonho de construir... Verdade. Que é tudo verdade, é isso aí. Que eu tinha sonho de construir uma casa e que agora eu posso construir prédios, aquelas coisas todas. Ia dar cortes, mas não foi isso, nada disso não, cara. Foi assim, eu escolhi as pessoas, né? Eu estou há 10 anos da minha última carteira assinada, 10 anos, daqui a pouco vão fazer 11 anos, e eu saí desse rolê de carteira assinada porque, de alguma maneira, eu não era dono do meu tempo, eu não escolhia com quem eu ia estar, eu não escolhia com quem eu ia me reunir, ou fazer um podcast que nem a gente está fazendo agora, eu não ia escolher com quem eu estava ontem, anteontem, na semana passada, e muito menos na semana que vem, porque eu já não era dono de mais nada. Eu ganhava muito bem, de alguma maneira, em determinado momento, eu continuava aprendendo, mas chegou uma parte que eu já não aprendia muita coisa nova. Então, essas coisas todas começaram a cessar aquela minha vontade de continuar fazendo aquilo. Né? Novidade, né? Exato. E aí, de 10 anos para cá, eu tomei uma decisão de estar com as pessoas que eu gosto, de fazer o rolê de verdade ser da hora, de começar a trazer coisas do ponto de vista de... como é que eu posso dizer, para não falar só essa coisa de propósito, tá, mas de transformação, que é o meu indicador. Eu comecei a me libertar de algumas coisas que eu aprendi com os meus pais, que, cara, a gente só consegue transmitir aquilo que a gente tem. Meus pais transmitiram coisas maravilhosas, mas algumas coisas viraram crenças comigo, como, por exemplo, essa de trabalhar para os outros. Né? Então, eu consegui fazer algumas coisas muito legais, mas aquilo não me preenchia de uma maneira bacana. E começou a cair a ficha, uma ficha... Inclusive, meu pai começou a falar, puta, filho, você tem uma capacidade diferente de transformar coisas. Você pega coisas e você deixa as coisas melhores, as coisas mais bonitas. Foi assim que começou esse
treco na minha cabeça. Aí depois eu fui perceber que eu, de alguma maneira, transformava empresas. Transformava como executivo, transformei como investidor, como consultor e tal. E, mais recentemente, eu tenho falado muito sobre isso, que o meu grande barato é transformar pessoas. E que absolutamente tudo é feito de pessoas. Quando a gente fala aqui na Capital, a gente fala muito sobre isso, que o nosso negócio não é fazer prédio, não é empilhar tijolo, o nosso negócio é gente, né? Então, a gente, quando fala gente, são os investidores, são os nossos clientes, são os nossos colaboradores e principalmente a gente. A gente tem que se cuidar da gente, tem que cuidar dos nossos para esse negócio acontecer. A gente não vende apartamento, a gente vende felicidade. O que a gente entrega para todas essas pessoas é prosperidade. Realização, né? E realização. Cada um tem a sua. Esse treco é que eu acho que foi uma conjunção até de procura que eu estava tendo nesses últimos 10 anos, de encontrar pessoas que pudessem conjugar dos mesmos valores, das mesmas visões, das mesmas missões. Então, assim, o corte que poderia ficar aqui ou no da Ju, olha, sobre o mercado imobiliário, a gente pode falar de outras maneiras, mas não é verdade isso. O que eu escolhi foi você, eu já te falei essa história, eu escolhi, e que por acaso está no mercado imobiliário, por acaso fica bacana de dizer que o Marcelo manja de blocks e eu de bytes, né? Então fica um treco meio bonitinho de falar esse treco. Mas assim, eu estou aqui e já vou falar para vocês, como a gente já falou, e vou falar para todos aqui. Por acaso nós estamos fazendo prédio, a gente já falou isso aqui dentro de casa, né? A gente vai fazer outras coisas relacionadas a todo esse ecossistema. Então, assim, de verdade, é um treco de pessoas. Eu, 12 anos atrás, comecei a investir em startups. Quando eu investia no negócio, no cavalo, ao invés de investir no jockey, eu me dei mal. Quando eu não entendi que os jockeys tinham características em alguns lados iguais, em outros lados diferentes, porém complementares, que é a história da mão direita que eu falo, eu acabei pagando o preço de aprender esse treco. E quando a gente olha aqui, não só a mão direita de Marcelo, Mari, Igor, enfim, a turma, né, passada, quanto as mãos direitas que nós estamos fazendo agora, com Deb, enfim, o restante do time que a gente está estruturando todo, como hard skills, ou seja, como capacidade de fazer o trampo acontecer, eu acho que é importante, mas principalmente a gente ter essas complementaridades das mãos direitas, no momento certo, com a jornada correta, e que a gente consiga trazer valores, questão de missão, questão de ambição iguais. Que eu acho que é isso que a gente tem aqui. Então, assim, acho que talvez não ficou um corte tão bonito, mas é a verdade. Depois a gente vai buscar outros cortes em outros lugares, entendeu? Eu já dei um spoiler de sábado do que eu falei lá na Ju. Quando ela me perguntou sobre isso, eu não estava esperando a pergunta, mas essa é a verdade. Resumo da ópera, Baran. Para a gente está bem claro que o que a gente vai fazer o ano que vem, os próximos anos, a gente tem uma ideia, mas não temos uma certeza. A certeza que a gente tem é que a gente vai fazer junto. É isso aí. Esse que é o papo, né? Então, putz, isso vocês não têm noção como me faz feliz. E que o Baran falou, nós temos, né, outras coisas que a gente quer fazer, então já vou deixar registrado. Seja o que for para fazer, se for com vocês, eu estou junto. Top. Aí, top. Tamo junto. É isso. Tamo junto. Faremos junto. O que a gente não sabe. É isso aí. O que for fazer a gente feliz, o que for fazer a nossa turma aqui mais próspera, proporcionar conforto para eles e para a família, esse é o que a gente vai fazer, né? Nosso papo é sobre transformar vidas. O empreendedorismo transformou a minha vida, trilhou a minha vida, né? Eu nunca tive uma carteira assinada, eu sou empreendedor desde os 18 anos, né? Já com a empresa aberta, já fui empreendedor antes dos 18, sem ter empresa aberta, mas eu acho que isso é o que me motiva, o que me tira da cama todos os dias. E sempre que eu fui empreendedor, eu empreguei pessoas, eu agreguei na vida delas. Hoje, muitos que passaram por mim, hoje são empresários também. Fico muito feliz com isso. Venho transformando também algumas pessoas aqui da equipe. Aqui, às vezes a gente perde um colaborador porque a gente desenvolve tanto ele que ele vai lá e monta a empresa. Que bom, né? E a gente fica feliz, né? E é muito bom. Quando a gente não tem esse egoísmo, parece que vem cada vez mais, né? É isso. E a oportunidade que eu tenho de ter vocês do meu lado, puta, não é do meu lado, nós estamos lado a lado, né? É isso. Você sabe que grandioso. A gente falou um treco agora que às vezes a gente se pega, e eu nesse meio da história de escolher aonde estar e o que fazer, você sabe que é menos sobre o que, mas principalmente sobre
por quê e com quem. E aí o rolê é esse daqui que eu acho que nos une e está nos unindo para onde a gente vai, né? Então, assim, por que a gente está aqui? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente toma as decisões? Enfim, é muito menos o que e muito mais sobre por quê. E o que liga muito é a questão com quem. E aí é que eu acho que muda completamente a coisa. A gente, quando fala aqui, estamos falando sobre família, sobre isso, sobre aquilo e tal, puta, a gente tem problema pra caramba aqui, né? A gente tem, às vezes, receios, tem medos, tem desafios, tem absolutamente tudo aqui, como em qualquer empresa, né? Mas quando você está muito bem focado e fixado em cima do porquê e com quem, as coisas ficam muito mais fáceis, né? A gente está aqui na jornada, aqui na Capital já há um tempo. É só, assim, quando a gente olha tudo que já foi feito, e principalmente Marcelo, Mari, até agora, é da hora. Mas o que vem pela frente é o que nos desafia. E, assim, por mais que a gente junte todas essas mãos direitas, não só dentro dessa sala, mas dentro desse salão, desse andar aqui, a gente não tem todas as respostas. Mas o que é bacana é a gente saber que a gente pode fazer as perguntas, que as respostas que a gente não tem, nós vamos descobrir juntos, e que essa história da descobrir esse treco junto, inclusive o próprio processo vai ser da hora. O próprio rolê desse negócio vai ser da hora. É isso. Entendeu? Tem que ser. Isso tem que pautar nosso dia, né? É isso. Tem que ser dessa forma. Mas, Debbie, conta um pouquinho na sua trajetória aí como expert do mercado financeiro, né? A mulher do cifrão, vamos dizer assim. O que você aprendeu nessa jornada toda? Quais são os principais erros que o empresário precisa cuidar para que não cometa e quais são as principais características para que o empresário tenha sucesso assim, no aspecto financeiro que você enxergou? Tem duas coisas muito específicas e que elas são totalmente antagônicas, né? O primeiro, falando tecnicamente, o empresário ele precisa estar rodeado de pessoas que tenham capacidade de desenvolver aquilo que a cadeira exige, né? Tecnicamente falando. Então, pessoas que estejam comprometidas, que entendam do negócio, mesmo que não entre já entendendo, mas que tenham a capacidade de absorver, de entender e desenvolver o bom trabalho. No outro lado, aí já talvez no lado mais humano, né, usar um pouco mais dessa percepção do que a gente já falou aqui várias vezes, de quem é que você vai confiar, quem é que vai estar com você. Porque a escolha não é baseada na pessoa que está sempre sorrindo com você, na pessoa que está sempre ali disponível. É você entender qual é a pessoa que vai segurar na sua mão no momento que você der uma tropeçada. Ou qual é a pessoa que vai te dar um tapinha para te corrigir no caminho quando você estiver um pouco desviado. Então, são essas duas coisas. Competência técnica, mas, acima de tudo, o mais importante é a escolha das pessoas certas, quem você pode realmente confiar. Aquele papo de me amar na hora que eu menos mereço, né? Isso aí. Porque quando eu mereço é fácil me amar, né? Exato. Tranquilo. Exato. Agora, quando você está lá, mas sujo, fedido, está mal-humorado e tal, acordou de manhã, eu quero ver ter um amor sem carisma. Sem carisma, que a gente fala com carisma Exato. zero. Carisma zero. Aí eu quero ver. Entendeu? Ali você descobre quem está do seu lado e quem não está. Na hora do aperto, na hora do vamos ver. E que partilhem os valores, né? Exato. Isso é muito importante. É lealdade, né? E exatamente. Comprometimento um com o outro. E, Debbie, tirando um pouco essa questão daquilo que talvez seja o nosso principal pilar, que a gente tratou muito agora até agora, na tua visão e na tua experiência, a gente já está aqui nesse rolê já há um tempo e é meio dog years, né? Parece que a gente já está mais de ano nesse treco, que é a idade de cachorro que a gente fala, né? Então, cada um dia são vários aqui, né? Até porque os nossos dias são mais compridos do que a média normal. O pessoal está discutindo aí... Um dia é 3 dias, né? Não, os caras estão discutindo 6 por 1 e tal. Eu queria ver eles discutirem 24 por 7, 365, que nem a gente faz aqui. Mas a parte boa é que é da hora, na maioria do tempo é da hora o rolê aqui. O que você enxerga, do ponto de vista, e compartilhando com a turma que está vendo, nessa nossa visão, né? Tanto de estruturação do que a gente está fazendo agora, tanto da capital quanto do grupo, do ecossistema, e para o rolê que a gente está vendo do IPO, o evento de liquidez, o M&A que a gente está vendo aí para 27, 28 e tal, o que na tua visão e pela tua lente, que são os principais desafios que uma empresa como a nossa
especificamente no mercado imobiliário, né? Então, trazendo as questões de tecnologia, de educação na questão do mercado imobiliário. O que você pode ver e trazer em termos de visão de onde a gente está, para onde a gente vai, os principais pontos? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, como toda empresa que está no crescimento, né? Nós tivemos aqueles momentos de altos e baixos, né? De acertos e erros. Então, dentro dessa nossa jornada, acho que o principal agora é a gente azeitar os nossos processos, entender, né, exatamente não só o que cada um faz, mas como é feito, estabelecer os nossos padrões aqui, principalmente quando a gente fala da minha área, né, na parte financeira, é entender como é que a gente vai tratar o dinheiro do nosso investidor, para que a gente traga para esse investidor o melhor resultado. Então, vendo daqui até lá na frente, eu entendo que a gente precisa, que é o que a gente já vem trabalhando, né, nos nossos processos, a gente precisa trazer mais gente qualificada, treinar a galera que a gente tem aqui, né, quem já está aqui, qualificar e para levá-los junto com a gente e ter um olhar muito focado, muito voltado para o nosso investidor, até para a gente trazer para eles o melhor resultado. O mercado imobiliário, principalmente aqui, né, na capital, que a gente traz o investidor naquilo que a gente já fala, que é a etapa mais lucrativa, que a gente possa cada vez mais ter uma estruturação para a gente trazer não só aquele investidor individual, mas abrir isso para uma massa maior e que a gente possa ter uma estrutura que a gente consiga não só fazer um prédio por vez, mas, quem sabe, 2, 3 prédios de uma vez só e aumentar, né, não só o resultado para a gente aqui, mas que o mercado entenda o nosso posicionamento e entenda a qualidade do nosso serviço. Acho que a gente pode trazer para o mercado como um todo essa nossa forma de trabalhar, não só focando nos resultados, mas principalmente nessa transparência e levando em consideração o respeito ao dinheiro do nosso investidor. Eu acho, Deb, nesse caso, trazendo um pouco mais de caldo para essa conversa, é mais ou menos o seguinte: a gente acho que conseguiu crescer a companhia e desenvolver as coisas todas com o cinto de utilidades que a gente tinha disponível. E eu acho que todas as empresas que passam por essa fase onde a gente está passando, eu acho que o principal ponto é, além de criar entender um possível problema do mercado, estruturar uma possível solução para isso, montar um modelo de fazer o match entre esse problema e a solução e criar um próprio modelo mesmo para fazer esse treco crescer. Eu acho que essa fase... toda empresa que cresce, ela passa. Mas tem um desafio no meio desse negócio, que quando a Deb fala que a gente precisa estruturar os nossos processos, que a gente precisa ter controle sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa trazer previsibilidade, a gente saber menos... Óbvio que é importante, né? A gente está indo para um evento de liquidez e um M&A, um IPO, enfim, em 27, 28, que esse é uma parte do nosso plano daqui, que é não só saber o caminho que vai nos levar até lá, mas saber também, principalmente, ter a previsibilidade de não fazer bobagens que vai nos fazer sair dessa rota e muitas vezes acontecer com o que acontece com 90% dos CNPJs que abrem no Brasil nos primeiros 5 anos, 87%, se eu não estiver enganado, o último dado, que acabam fechando, né? E aqui nós temos um desafio ainda maior, né, Barão? Porque a gente está o tempo inteiro buscando inovação, né? Exato. Então, inovação significa operar de uma forma diferente do mercado. Então, a gente vai se deparar com problemas que a gente nem sabe quais são ainda. É isso. Né? Então, ao mesmo tempo manual, né, para algumas coisas, é isso aí. Ao mesmo tempo que a gente é conservador, né, perante a risco, né, a gente não aceita tomar grandes riscos, a gente busca inovação através da tecnologia, através dos mecanismos que a gente tem hoje, né? Então, a gente acaba se deparando por adversidades, né? Por problemas que a gente ainda nem sabe quais são, né? Porque a gente está criando, né? É isso aí. Tem que estar preparado para isso. Essa história, na época do meu rolê na 99, foi mais ou menos isso. A gente falava que a gente estava construindo um treco novo que não tinha playbook, que não tinha manual. Exato. E aí, cada vez mais, a capacidade de fazer perguntas é muito mais importante do que ter as respostas. Porque ninguém tinha feito esse negócio ainda. Não tinha respostas aí. E do jeito que a gente está fazendo aqui na capital,
o que o Marcelo está falando, a companhia, um dos segredos aqui, galera, é o seguinte, a gente fala muito sobre isso, a história de mão direita e tal, para quem é destro, que a gente fala, mas aqui a gente tem que ser ambidestro e a gente tem que fazer isso pensando na governança, no controle e, ao mesmo tempo, na inovação, na disrupção. Na performance. Na performance, a gente fazendo isso de forma controlada. Eu acho que a gente aqui já demonstrou para o mercado a nossa capacidade de criação, a nossa capacidade de crescimento, a nossa capacidade de atração, de investimento, de colaboradores, de talentos, de coisas boas. Agora nós estamos justamente no processo de estruturar essa previsibilidade de como fazer isso. Exatamente. E aí o que eu queria pegar e ligar isso para outra pergunta que eu queria fazer para a Deb é o seguinte, normalmente quando a gente olha nessa história do hipster, hacker e hustler, e principalmente da questão de hacker, que é a capacidade que nós estamos colocando aqui, e é a capacidade, é a entidade principal que a Deb vem trazer para cá, às vezes na cabeça de vocês pode virar que então é só o CFO, ela é do cifrão, é a dona do cofre, é a senhora não. Então, o que eu queria puxar para ela sobre isso e ligar para outros lugares onde você já teve, que é o seguinte, a Deb aqui, ela é convidada também, não só para dizer não, mas para dizer não desse jeito, mas como é que seria desta maneira, que nos ajuda para disruptar isso. Como é que é isso? Como é que você está sentindo essa história de não ficar só, que não tem nada disso, mas às vezes pode parecer para a audiência que está vendo a gente aqui, que é só nessa questão financeira, gestão e tal. Como é que você vê desse outro lado, por onde você já passou antes? Claro. Num tempo não tão distante, mas num passado, a posição do CFO era isso. Exato. Não. Passou Cortar, desse valor? cortar. Não. Isso. É cortar e dizer não, enxugar. Na verdade, o que eu vejo aqui claro, a gente precisa estar atento, né, para budget, para tudo, mas é principalmente como viabilizar aquilo que a gente quer. E entender o que é que isso vai trazer para a gente no futuro. Então, não é o não fazer, mas como fazer da melhor forma. Então, pensando onde eu já passei, por exemplo, nessa empresa alemã, era muito focado em budget, em dizer não. O foco tem que manter o budget dentro do que está controlado. Perfeito. Exato. E na mentalidade do empreendedor brasileiro, né, Deb? Eles focam muito no lucro, né? No lucro. E aqui a gente está buscando valor. Exato. Isso. Né? Nós estamos buscando um crescimento, né, estruturado para que a gente tenha um evento lá na frente, né? E isso vem através de busca de valor, não de lucro, né? Aqui a gente faz de trás para frente, né? Eu quero isso daqui. Então, daqui a gente estrutura. Perfeito, é isso aí. Para entender como que a gente vai fazer isso da melhor forma, seja na parte financeira, na parte fiscal, na parte contábil, mas essa é a visão do que eu vejo que não só o que a gente vem implementando, mas é o que a gente vai fazer aqui. É olhar onde a gente quer chegar e não é só dizendo não, é dizendo como fazer, caminho que trilha para a gente chegar nesse resultado. E é legal isso, gente, trazendo para vocês também um pouquinho aqui de behind the scenes do que a gente fazia. Quando eu e o Marcelo, a gente estava aqui, a gente falou assim, mano, tá na hora da gente trazer um CFO. A gente falava aqui, isso. E quando o Marcelo me provocava com essa fala, eu falava assim, mas meu desafio era, como é que a gente traz um CFO que não é só um operador, Sim. mas é um protagonista com a gente nessa questão da construção em si, de sentar com a gente e falar assim, cara, como é que a gente bota esse ovo de pé? Né? Porque só falar não é top. Tá tranquilo. Não. O número é frio, né? Tá, beleza. E aí, como é que a gente faz isso? E nessa história de precisamos trazer um CFO, aí me veio essa história das conversas que a gente estava tendo. Eu falei, eu já tenho para uma CFO. Que tal? Eu falei para o Marcelo, eu acho que não vai rolar, mas vamos tentar. Né? E aí a gente fez o convite para a Deb e falou assim, Deb, tem um rolê aqui, né, para fazer esse negócio acontecer, de botar esse ovo de pé, que é um treco diferente, não é um treco normal, tá longe de ser uma cadeira para operar. Eu trabalhei já em empresa alemã, além da questão da cultura que a Deb falou um pouco sobre pensar no nós e pensar de uma forma de propósito muito mais forte do que a cultura americana, que acaba se chocando em algumas coisas, mas é também uma cultura muito mais conservadora e aquilo que está no planilha, no orçamento, é aquilo, se não for aquilo, está escrito na pedra, tatuado na pedra. Não é aquilo mais, você não faz. E pronto. Você perdeu a forma de fazer isso. E aqui na capital, cada vez mais a gente está se desafiando a criar este modelo novo e a gente
em hipótese alguma, a gente poderia ter alguém que só olhasse essa coisa do operário e falar, não, tá aqui e tal. Então, assim, tá bom. Como é que nós vamos olhar isso? E é uma visão que, às vezes, não é só uma visão de olhar uma planilha. É uma visão de olhar uma planilha junto com os processos de CVMs e outras coisas que tem por aí do ponto de vista de governança, compliance e tal. E do ponto de vista também de mercado, de entender a cabeça do investidor, a cabeça do nosso cliente, a cabeça do nosso parceiro, de como é que a gente monta isso. E a gente se pega aqui, muitas vezes, tentando botar esse ovo de pé, né? Isso é como, acho que foi o JP Morgan que disse, falando de advogados, né? Porque também a função, a característica do advogado do passado era, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer esse negócio. E ele tem uma frase célebre, eu não preciso de um advogado que me diga o que eu não posso fazer, eu preciso de um advogado que me diga como fazer o que eu quero. E a posição, acho que não só a minha aqui, mas o CFO, né, que está mais antenado com as práticas mais atuais, como que pode ser feito e, principalmente, o que é que isso vai trazer para a companhia. Exato. Né? Então, traçar esse caminho de pensar no negócio, não só olhar, porque quando a gente fala, sei lá, empresa americana, a empresa americana, como aqui, a valorização é em vendas, né? É quem traz o dinheiro. A empresa europeia, principalmente a alemã, é no controller, é quem segura bem o dinheiro. Então, são visões diferentes. Eu acho que aqui a gente tem que ter um mix e fazer talvez até me arrisco dizer que a gente pode ser um benchmark desse mercado, de falar, vamos ser conscientes com os nossos gastos, com o nosso budget, mas não vamos deixar que a empresa sofra por isso e entender que investimento é necessário e que viabilizar tudo isso que a gente está fazendo para, mais uma vez, sermos um benchmark do mercado é necessário. Então, a diferença entre dizer não, cortar e entender a necessidade de se fazer aquele investimento, de dar um passo um pouco mais largo para que a gente chegue lá no topo da montanha mais rápido. Exato. É um desafio diário isso aí. Né? E nessa história, galera, para vocês entenderem, quando a gente pensa, por exemplo, por acaso, mas não tem nada de acaso aqui, mas a Deb trabalhou muito em banco. E banco, de verdade, o que o banco vende? Por que você bota o dinheiro num banco e não bota no outro? Porque você confia mais em um e não confia no outro. A gente fala que a nossa jornada diária aqui é que o que a gente vende mesmo, não só para o investidor, não só para o cliente, mas para os talentos que a gente vai trazer para a gente mesmo, é confiança, né? Então, a gente não pode apenas ser, a gente tem que parecer, né? Então, nessa história, principalmente nessa questão macroeconômica, política que a gente está vivendo, super desafiadora, quando a gente fala no geral, falando também no mercado imobiliário como um todo, cada vez mais a gente vê um desafio da gente conseguir parecer mais confiável do que os outros players que estão por aí. Transmitir a mensagem de confiança. Né? Exatamente. Conseguir representar isso lá fora. Mas exatamente. Você pode ver que de tempos em tempos, nas indústrias que já estão estabelecidas, aparece um protagonista diferente que faz a mudança do jogo. E eu acho que a gente pode pensar em ser esse agente. E provoca os demais, né? Porque senão ficam para trás. Né? Exatamente. Então, eu acho que a gente pode pensar em buscar isso e ser o benchmark, mas não só nesse sentido de rentabilização, de sucesso, mas principalmente em boas práticas, em transparência, que é o que a gente prega bastante aqui. Exato. Então, acho que compartilhando com vocês um pouquinho por trás do que a gente está falando aqui, é mais ou menos isso. A gente tem se desafiado muito de se estruturar dessa maneira, né? Cuidar dos bastidores, né? Exato. E, ao mesmo tempo, seria muito fácil se a gente pudesse simplesmente fazer um copy and paste de qualquer outra coisa que um banco, uma outra incorporadora, uma empresa de tecnologia, qualquer outra coisa fez, mas infelizmente não é assim. A gente tem que... A gente não gosta muito desse jeito, né? A gente tem que tropicalizar esse negócio aqui, né? E quando a gente fala de capital, a gente está falando aqui, quando a gente fala dessa estrutura toda, daquilo que a gente faz não só no digital, mas principalmente no físico, é que a gente faz duas coisas. Ou a gente educa ou a gente vende. Tanto o nosso pessoal interno quanto o pessoal no nosso ecossistema e os nossos ICPs ou as personas que a gente fala disso. Fala um pouquinho, Deb, acho que para a turma, sobre essa questão de educar. E essa é uma outra coisa de um ativo importante que ela traz para a gente, que é traduzir toda essa forma que a gente faz as coisas
para que o investidor, o cliente, ele se sinta que a gente é confiável, além da gente ser, a gente parecer. E como é que é esse rolê de educar essa galera? Porque tem muita gente que, às vezes, não entra em alguma coisa, não faz alguma coisa por não conhecer, por ser ignorante sobre o tema, além da questão de a gente educar e o pessoal investir no mercado imobiliário, também escolhendo o melhor player, o melhor parceiro para isso. Conta um pouco de como é que está sendo isso, como é que você pensa sobre isso, até para a turma calibrar os olhos aqui, a mente e o coração da galera aqui sobre essa questão da capital e o rolê que a gente está fazendo. Tá certo. Até pensando um pouco, né, no meu background de gestão, né, de riquezas, etc. O que é muito importante é a pessoa entender onde que ela está entrando e, principalmente, os riscos e benefícios que englobam isso. Então, o que eu acho que é mais importante a gente fazer aqui, que é o movimento que a gente já vem fazendo, é explicar não só para o investidor, mas principalmente para quem está aqui do nosso lado, apresentando isso para ele, para que ele entenda toda a jornada. Como é que funciona, qual que é a estrutura. Então, aqui a gente tem esse treinamento constante, né, para a nossa equipe de vendas, para a equipe de back-office, para que o nosso cliente ele saiba qual que é a estrutura que ele está entrando, quais são os impactos dessa estrutura na vida dele, tanto na vida fiscal quanto na vida financeira, quais os riscos que ele corre, para que ele realmente entenda o processo e não fique com nenhuma dúvida. Poxa, por exemplo, a gente faz aqui pelas SCPs, né? Então, eu já vi muita gente com dúvida, porque é o medo de toda pessoa entrar numa sociedade. Exato. E na hora que você entra com uma sociedade, você corre o risco das outras pessoas. Sim. Então, quando a gente traz essa educação para o nosso cliente, para que ele entenda como que funciona, né, essa estrutura. Temos uma SPE, o risco está dentro da SPE, o risco quem toma é a gente, você está dentro da SCP, você não corre o risco do projeto como um todo, não corre o risco dos outros sócios da SCP, você está ali restrito ao que você investiu. Então, esse processo de educação, eu acho que é extremamente importante, é essencial para a gente trazer a segurança. Porque aí o investidor, ele não está só pensando, eu vou pôr o meu dinheiro lá e se não der certo? E se não acontecer? E quais são os riscos que eu corro? E se as pessoas que estiverem dentro da sociedade da SCP, elas tiverem algum problema com uma empresa, ou no seu CPF, como é que eu fico? Isso. Pois é, como que isso vai me afetar? Então, o nosso processo começa muito antes, não só na questão de rentabilidade, de entender o nosso mercado, mas principalmente entender que tipo de estrutura que ele está entrando. Então, ele entra muito seguro de como essa estrutura vai afetar a vida dele e como é que ele vai trabalhar com ela. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender as fases do mercado. Porque a gente está muito habituado com a construção e comprar na planta. Exato. Porque para todo mundo, bom investimento é comprar na planta. Né? E a gente traz uma oportunidade que não é tão difundida ainda no mercado. Então, a segunda fase desse processo de educação é mostrar que essa oportunidade para o investidor, porque o investimento mesmo, ele acontece na incorporação. Então, é mostrar como é esse caminho, como isso acontece e como que ele vai ter a jornada até a hora dele realmente fazer essa saída da SCP e tirar, né, o lucro dele, todo o resultado. Que, inclusive, pode ser na planta. Que, inclusive, pode ser na planta. Exatamente. É isso aí. Onde a maioria dos investidores investe. Exato. Que é o investidor, né, que normalmente o investidor que tem essa característica de mercado imobiliário, ele busca as oportunidades na planta. Então, é a gente educar, então, fazendo, né, um resumão disso, primeiro, entender a estrutura societária, entender todas as implicações e os benefícios, porque tem muito mais benefícios do que, né, que implicações. Segundo, ele entender a questão financeira, o porquê que essa fase é tão rentável, porque ele entra muito antes. E segundo, entender a hora dele sair. Sim. Então, essa é a fundação básica para a gente fazer esse processo de educação, para desmistificar. Porque, às vezes, a pessoa olha e fala, puxa, tá bom, como é que eu ponho o dinheiro aqui, mas ainda não tem prédio, como é que funciona? Nossa, ainda parece nebuloso. Mas quando a gente explica, né, que tem essa estrutura societária, como é que o dinheiro dele é empregado, que existe, principalmente, que existe uma legislação para isso,
que protege o investidor, ele tem total segurança porque ele entendeu o processo como um todo. E aí é só esperar o momento da saída dele, que pode ser justamente no lançamento. Que justamente a pessoa acha que é mais arriscado, porém, ela tem condições de sair no lançamento antes do primeiro bloco. Exato. Né? E o que é mais arriscado, então? Comprar na planta ou entrar numa SCP? Né? Porque o cara que compra na planta, ele precisa ter um ganho. E para ter um ganho, precisa esperar o prédio ficar pronto. Exato. Né? E o nosso que entra na SCP, ele não precisa nem esperar que o prédio inicie a obra para sair. Exato. Então, onde tá o maior risco? Né? Porque qual é o que tem mais chance de ter problema? É antes de começar a obra ou durante a obra? Exato. Então, aí cada um consegue precificar e cada um consegue ter um apetite diferente, né, para saber a hora de sair. E a velocidade de valorização, depois da planta para frente, nem sempre... A curva é outra. A curva é outra. Muito menos íngreme. Muito menos. Então, talvez ele não tenha tanto sucesso assim no lançamento para frente. Claro que ainda se torna interessante, mas não dá para comparar. Né? Sim. E quando a gente traz a educação, né, a gente foca em ensinar, a gente dá discernimento para as pessoas entenderem de uma forma mais profissional, mais detalhada de como que funciona o mercado imobiliário. E não é, a Capital Concreto é uma das opções do mercado imobiliário, tem várias. Exato. Né? Mas traz conhecimento para que a pessoa consiga falar assim, poxa, eu quero essa, eu não quero aquela. Né? Então traz um pouco mais de acesso, um pouco mais de informações. São poucos lugares onde elevam o nível de conhecimento no mercado imobiliário. Né? Você entra na internet, no YouTube, e tem várias pessoas ensinando operar na bolsa, como ganhar dinheiro com várias situações, mas dentro do mercado imobiliário não tem tanto. Eu vou me usar como case de educação. Eu antes de te conhecer, já te falei isso e falo isso para todo mundo, eu não tinha a menor ideia que esse rolê antes do stand aberto, do lançamento, existia. Né? Cara, estava muito longe de onde eu venho. Cara, de novo, a história dos meus pais, enfim. Eu não imaginava que esse treco existia. Esse treco já existia há muito tempo. E na história de como você montou esse modelo aqui na capital, de democratizar o investimento para que outras pessoas tenham esse acesso a isso, é chave para educar o pessoal, para o pessoal primeiro saber que esse treco existe. É isso aí. Eu sou esse caso, cara. Eu achava que quando eu comprava na planta, eu estava abafando. Sim, né? Só que tem um outro porém, né? Quando você compra na planta, você precisa do recurso inteiro. Exato, bem lembrado. Você precisa ter o recurso para comprar o imóvel inteiro. Exato. Quando ele participa lá ainda na SCP, ele pode participar de uma forma fracionada. Isso. Até porque, né, a gente vai medir lá em metros essa participação, ele não tem a mínima necessidade de comprar, de investir o referente a uma unidade completa. Exato. Então, é o que você falou, democratiza, e talvez é até um ponto importante para aquela pessoa que entendeu, nós já fizemos toda, não é, a nossa parte de educação, ela já entendeu, mas ela ainda assim ela quer testar. Então, deixa eu fazer fracionado, sentir esse gostinho, e aí entende o processo. Às vezes a pessoa até tem um volume financeiro suficiente, né? Mas é a primeira vez, né? E vai entrar com tudo. Não, entra menor, sente, percebe o retorno, vê como que foi a jornada, né, na operação toda, para depois vir mais forte. Então, assim, isso permite que pessoas experimentem. Né? O mercado imobiliário era um mercado para milionários. Né? Hoje, a pessoa com 30, 40 mil reais, ela vai lá e consegue surfar uma rentabilidade igual que de um grande investidor do mercado imobiliário. Exato. E serão agentes multiplicadores, né? Porque ele vai entender, vai falar para um amigo, enfim, vai contar a boa nova e vai trazer mais gente. Total. Essa é a nossa ideia. Total. A nossa ideia tanto de educação como de democratizar o mercado. Exato. Essa é um dos pilares aqui da capital. Legal, Bara. Acho que estão bem. Dá para ficar mais quantos dias aqui? Dá para ficar quantos dias ainda falando? Teremos várias edições dessa aqui, né? Com certeza. Mas a gente podia depois falar só sobre essa questão da educação. Vamos falar. Eu acho que é um tema para um podcast inteiro para a gente falar disso. É verdade. Exato. Inteirinho. Vamos criar essa pauta agora. Temos vocês dois aqui todos os dias aqui no escritório, vai ser fácil de a gente gravar. Tamo junto. E vai ser legal para levar bastante conhecimento para quem estiver de casa assistindo. Sem dúvida. Ô, Deb, mas para finalizar, o que a Débora falaria sobre o mercado imobiliário? Para que todas as pessoas ouvissem.
qual seria uma frase assim marcante da Débora? Uma frase para o mercado imobiliário? Sobre investimento no mercado imobiliário específico. Eu diria para as pessoas que se você está buscando um investimento que te traz entendimento de onde o seu dinheiro está sendo investido, como ele está sendo investido e, principalmente, participar de um dos mercados que são mais rentáveis e que tem um índice de sucesso muito grande, é investir aqui com a gente na SCP. Isso aí, ó. Pega o código aí, ó. Ó, isso aí dá corte. Você vai ficar bom de corte. Tá vendo? Pega o código aí, você deu um corte. É isso aí. Mas quando a gente fala assim, a gente costuma falar, e muitas pessoas hoje em dia ficam falando de legado, né? Mas qual é o outro setor, tirando o imobiliário, que vai deixar uma obra, né, no mundo depois que a gente partir, né? Só a educação. É isso aí, é isso. Eu ia falar exatamente. Você tirou a palavra da minha boca. É isso aí. Só a educação. Educação imobiliária. São as duas coisas que a gente faz aqui. Isso, é isso mesmo. Educação, Debbie, e também as obras que a gente faz. Isso, sem dúvida, então, com certeza. Exato, as obras. É isso daí. Não é? Então, poxa, uma hora a gente vai embora e as nossas obras vão ficar com famílias lá dentro, isso aí. Né, A gente criando seus filhos. Então a gente vai deixar um risquinho aqui no mundo, né? Então, a história de legado é isso, de transformação, né? Então vamos pegar, eu ia falar exatamente isso que a Deb falou sobre a questão de educação, né? Vamos pegar no mercado imobiliário, o que a gente, aí aquela prova do 7, né, que o pessoal fala. Como é que a gente deixa de fato o legado e como é que a gente cumpre o nosso propósito? A transformação é para a família que vai morar lá, você transforma isso numa questão próspera, feliz e tudo aquilo que a gente coloca. Para o investidor, é o retorno, é a capacidade que ele tem, seja ele pequeno, médio, grande, profissional ou não, e tal, de conseguir transformar a própria vida dele, não só a vida financeira, mas realizar sonhos, enfim, ter acesso a outras coisas, ao mesmo tempo ter acesso a outras pessoas, sentar em outras mesas para que ele aprenda e faça outros rolês que não só o que ele está fazendo. Quando a gente pensa aqui na turma que está aqui com a gente, nos colaboradores, no rolê que a gente está tendo aqui, é visível, absolutamente todo dia a gente tem transformações acontecendo. E para nós, não só nós aqui, mas os nossos, do mesmo jeito. Né? Então, assim, deles entenderem coisas novas, de ter acesso a outras coisas, de ter acesso não só a prosperidade pelo lado da riqueza material, mas também pela riqueza espiritual, de conhecimento, de realização e tal, que é isso que preenche de verdade, que deixa o nosso coração quentinho, a nossa alma tranquila de que a gente está no caminho certo, no rolê certo. E eu acho que é sobre isso, a questão de, quando a gente fala de transformação e de legado, é isso, cara. Então, costumo dizer que nós construímos apartamentos e as pessoas transformam eles em lares, né? Exato. Nós entregamos algo concreto, né? Nós entregamos um imóvel e as pessoas entram lá, habitam, criam filhos, né? É isso. E faz daquele apartamento que a gente construiu se tornar um lar. É isso. Então isso para a gente é muito gratificante também lá na última linha do processo, né? Quando a gente vê os prédios habitados, as pessoas morando, entrando, saindo, né? Vivendo lá dentro, é muito legal. Isso é uma coisa que eu sempre pensei. Às vezes eu passava na frente de um prédio, numa construção, e falava, gente, imagina quem construiu isso, passar aqui e falar, putz, construí esse prédio, eu botei meu esforço ali e agora eu vou ter o privilégio de passar por alguns prédios e falar, puxa, botei um pouco do meu esforço aqui. Tem uns bloquinhos empilhados ali. Tem uns empilhadinhos aí. Tem uns empilhadinhos é isso aí. Que ajudei. Então imagina você poder passar na rua com seu filho, com sua filha e falar, ó, aquele prédio ali, ó, o papai ou a mamãe que ajudou a construir. Isso aí é uma coisa que vai ficar não para os filhos, mas para os netos, para os bisnetos. Sem dúvida. Então é muito gratificante, fora a parte financeira, fora o retorno que o mercado imobiliário proporciona. Essa questão de deixar um legado no mundo é muito, muito bacana. Né? Saber que a gente construiu, a gente modificou o mundo de alguma forma, né? Proporcionando que pessoas ali crescessem, né? Criasse sua família, é muito, muito bacana. Pô, que da hora esse papo. Eu vou dar um depoimento aqui. A gente deveria andar
microfonado, para Eu aqueles acho. trecos que a gente fala o tempo todo. Isso. Para a gente ir pegando e fazendo. Dá para fazer, Matheus? Será que dá para botar aqui? A gente fazer. Captação. Captação direto e tal, porque A assim. gente corta as besteiras que a gente fala e fica só com a parte boa, né? Aqui a gente tá tendo que se controlar para não falar as bobagens, fazer as brincadeiras e tal. Mas é da hora, cara. É assim, eu acho que é a delícia do que vocês estão vendo aqui um pouquinho de tempo, daquilo que a gente faz aqui todo dia, daquilo que nos move, daquilo que nos une aqui, do que vamos fazer. E o meu depoimento aqui, que é sempre uma delícia, cara. Eu ficaria aqui mais a semana inteira, pelo menos, aqui falando sobre esse treco aí, mas acho que para uma forma que talvez a gente possa fazer isso, a gente tá microfonado o tempo todo. Eu acho. Se só tiveram acesso a uma parte Virar um mais, Big Brother aqui. mais estruturadinha do que a gente faz todo dia aqui, só que aí um pouco mais comportado, um pouco mais formal e tal, mas é desse jeito aqui, viu, galera? É desse jeito aqui A dentro. gente pode fazer um documentário. Puta, imagina. Olha aí. Legal, hein? Ó o Matheus ali, ó, Tá bem, já não? tá bolando já. Ih, dá Se nossa, prepare, tem projeto Matheus. novo rolando aqui já. Top. Legal. Pessoal, quem quiser saber um pouco mais sobre a Capital e os nossos investimentos, na descrição abaixo vai ter um link onde você pode preencher um formulário e se inscrever, que nossa equipe vai entrar em contato. Você vai poder fazer parte de nossos grupos do WhatsApp e sempre estar em primeira mão conhecendo nossas oportunidades, tá bom? Muito obrigado pela participação. Quem gostou, compartilha, dá o like, isso ajuda a gente a crescer no nosso canal. E estamos de volta em breve. Valeu, muito obrigado. Debbie, obrigado. Baran, obrigado. Tamo junto. Vambora. Valeu, pessoal. Beijo, valeu. Até mais.